Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos rezar, pedir ao Divino Espírito Santo para que nos ilumine nesta noite, para que possamos fazer um vídeo com a vontade de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que Nossa Senhora, a Mãe de Deus e nossa Mãe, interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Todos os anjos e santos de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite. Espero que todos estejam bem, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês já se inscreveram no nosso canal? Se inscreva no nosso canal, nos ajude a evangelizar. Tá bom, gente? O nosso canal é de Teologia Católica, para a gente poder aprofundar e aprender sobre a nossa fé. Eu tenho fé em Deus, que os católicos vão aprender a sua fé para poder defender a sua fé, de todos aqueles que nos atacam, mas com respeito, com tranquilidade, mas a verdade tem que ser dita. O mundo não quer ouvir a verdade. A gente sabe quem é o pai da mentira. Então, quando a gente fala a verdade, o inimigo fica terrível. Ele fica doido quando a gente fala a verdade. Então, vamos falar a verdade. Contra fatos não há argumentos, já diz o povo. Então, vamos defender a fé, vamos colocar a verdade com caridade. Santo Agostinho dizia uma frase muito bonita. Fé, vamos colocar a verdade, com caridade. Se a gente precisa colocar a verdade, mas com amor. Mas também nós não podemos, por causa do amor, não falar a verdade. Eu sei que muita gente não gosta de ouvir a verdade, mas a verdade tem que ser dita. Jesus disse, a verdade liberta. E a gente tem que falar a verdade. Então, por isso que esse canal ele nasceu para isso, tá? Nós não podemos atacar pessoas, seja de qual religião for. Pessoas é uma coisa, agora a doutrina tem que ser colocada. São Paulo chega a dizer, ai de mim se eu não evangelizar, se eu não falar a verdade. Entendeu? Então, não importa que as pessoas não vão gostar, que vão nos perseguir. Os apóstolos morriam por causa da verdade. Eles não queriam saber, eles botavam o dedo na cara lá daquele povo lá e falavam. Então, gente, sem ofender pessoas, mas a verdade tem que ser dita. É o que nós estamos fazendo aqui. Então, nos ajude a evangelizar, compartilhe os nossos vídeos no Instagram, no Face, no YouTube. Nos ajude a evangelizar esse povo, tá? E vamos trazer esse povo de volta. Esse povo católico que saiu da igreja tem que voltar. Não somos nós que temos que ir para outras religiões. Eles que têm que vir, eles que saíram. Quem nasceu católico, abandonou a igreja, tem que voltar. Entendeu? Temos que voltar para a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Paciência. Quem não aceita isso, paciência. Então, gente, esse ano eu falei que eu vou fazer a vida dos santos. Eu vou ficar aí, se tiver algum tema que as pessoas às vezes quiserem abordar, a gente vai abordar, mas esse ano, além do curso da Bíblia e do curso do Catecismo, eu quero fazer
a vida dos santos, que eu já comecei. Já falei de Santo Antão esse ano, já falei de São Sebastião, já falei de Santa Inês. Agora hoje eu vou falar de dois santos que a Bíblia fala deles, lá do Novo Testamento. São Timóteo e São Tito, que os dois são celebrados no mesmo dia. Não é? A tradição comemora eles no mesmo dia, no dia 26 de janeiro. Não é? Então hoje nós vamos falar um pouquinho quem foi São Timóteo e quem foi São Tito. Não é? Esses dois santos, eles foram discípulos, né? Eles foram convertidos por São Paulo. Não é? Interessante. Depois que São Paulo se converteu, nós já estudamos aqui a vida de São Paulo, já fiz um vídeo aí sobre São Paulo, né? Nós sabemos da vida de São Paulo. Ele foi um perseguidor dos cristãos, ele se chamava Saulo, não é? E ele foi um perseguidor, perseguia, né, a igreja, né? Só que ele se converteu, ele viu lá, né? Ele teve uma visão de Jesus e ele acabou se convertendo, e Jesus trocou o nome dele para Paulo. Né? E foi um homem extraordinário, viajou muito, né, antes de ir para Roma e ser martirizado. Só que São Paulo, ele viajou muito, ao contrário de São Pedro. Não é? São as colunas da igreja, São Pedro e São Paulo, tanto que eles são celebrados juntos. Não é? Eles não morreram no mesmo dia, mas a igreja celebra os dois juntos. Por quê? Porque São Pedro e São Paulo são as colunas da igreja. Pedro, o primeiro Papa, e São Paulo, não é? Que foi um gigante, escreveu 14 cartas da Bíblia. Então o que aconteceu? São Pedro, ele não tinha instrução. Então ele ficou só ali em Jerusalém. Dali ele foi para Antioquia, fundou uma comunidade de Antioquia, que era ali pertinho. E depois foi para Roma e lá morreu. Foi o primeiro Papa da igreja. Né? Mas São Paulo não. São Paulo era culto. São Paulo falava hebraico, aramaico e o grego. Ele, como judeu, ele já tinha um conhecimento da Sagrada Escritura muito grande. Não é? Ele sabia a Sagrada Escritura de ponta cabeça. Depois que ele se converteu ao cristianismo, aí ele estudou, não é, toda a vida de Jesus. Ele não conheceu Jesus pessoalmente, mas através, né, do contato ali com os apóstolos, né, principalmente São Pedro, eles se encontraram ali no Concílio de Jerusalém, no ano 49, para decidir, não é? Inclusive nós devemos muito a São Paulo. Não é? Por quê? Porque é através dele que não se aprovou na época a circuncisão. Não é? Ficou aquela discussão, aprova, não aprova. Porque se aprovasse a circuncisão, o cristianismo seria uma seita do judaísmo. Todo mundo tinha que circuncidar os homens, né? Cortar um pedaço lá da pele, da glândula do pênis do homem. Mas não precisava mais disso. Agora é o batismo. Jesus mandou a gente batizar, não circuncidar. Então São Paulo bateu lá, ficou firme lá, falou, não, o cristão não precisa mais de circuncisão, nós não somos judeus, nós somos cristãos. Então foi graças a São Paulo, não é? Foi um homem extraordinário. E ele, como era muito culto, ele viajava muito. Outra coisa, São Pedro ficou evangelizando os judeus e aqueles cristãos que vinham do judaísmo, os chamados judaizantes, não é? Cristãos judaizantes. Já São Paulo não. São Paulo ele não quis ficar só evangelizando os judeus, não. Ele queria evangelizar, né? Como ele era culto, ele tinha mais cultura, coisa que São Pedro não tinha. Então ele viajou mais. Então São Paulo viajou demais. Foram 3 ou 4 viagens missionárias antes do martírio também em Roma. Tanto São Pedro quanto São Paulo foram mortos em Roma. E nessas viagens missionárias, né, ele conheceu esses dois santos que nós vamos falar deles hoje. Por isso que eu fiz essa introdução. A aula hoje não é sobre São Paulo, mas eu fiz essa introdução para você entender o contexto, né, que São Paulo conheceu nessas viagens dele missionárias. Ele foi preso muitas vezes, não é? São Paulo ele foi várias vezes perseguido, preso, até ser morto no ano 64. Então, numa dessas viagens aí, ele conheceu, né, tanto São Timóteo quanto São Tito, que foram 2 bispos
que o próprio São Paulo ordenou, né? Através da imposição das mãos, coisa que a igreja faz até hoje, para o sacramento da ordem, não é? O diácono, o padre e o bispo, né? Quando ele é ordenado, né? É colocado em posição das mãos, como São Paulo fez, tanto com São Timóteo quanto São Tito, está lá na carta. Só você ver lá, tanto na carta de Timóteo quanto na carta de Tito, São Paulo falando, não é? Que tem que impor as mãos para poder ordenar os presbíteros, né, que são os padres, diáconos e os episcopos, que são os bispos, né? Tinha essas palavras difíceis mesmo, então a igreja simplificou. E a igreja usa até hoje esses sinais para ordenar. Se você não assistiu ainda uma ordenação católica, eu te aconselho, é uma coisa maravilhosa, é lindo, né? É muito bonito uma ordenação de um diácono, de um padre, não é? De um bispo é mais complicado, né? Porque o bispo ele é ordenado pelo Papa, então geralmente é no Vaticano, né? Então pouca gente tem acesso. Mas deve ter, né? Talvez na internet a gente ache como é que é uma ordenação de um bispo. Mas de padre, de diácono, né? Qualquer um pode assistir, não tem problema nenhum. É muito bonito, gente. Uma ordenação de um padre, por exemplo, é uma coisa maravilhosa. Eu até me emociono, porque eu acho muito bonito, né? Você vê realmente que é uma coisa, Deus mesmo que quem unge, né? Através do bispo, né? É o bispo que unge os padres ali e os diáconos. Então é muito bonito. Então, São Paulo fez isso com São Timóteo e com São Tito, que são dois bispos, né? E ele escreveu, então, 2 cartas, né, direcionadas a São Timóteo e uma carta direcionada a São Tito. Né? São 3 cartas chamadas pastorais, né, que está aí na Bíblia, se você quiser ler no Novo Testamento. Né? 2 cartas de São Paulo ao bispo Timóteo e uma ao bispo São Tito. Tá bom? Então, essa é mais ou menos um resumo para você entender antes da gente entrar um pouquinho na vida de São Timóteo e São Tito. Como eles viveram numa época de muita perseguição, nessa época era uma perseguição fortíssima dos judeus e dos romanos, né? A igreja não tem muitos dados sobre eles, mas a igreja guardou alguma coisinha. A tradição da igreja guardou alguma coisinha sobre eles, tá? Não é muita coisa. Então nós vamos aí ver um pouquinho, né, do que a igreja sabe sobre São Tito e São Timóteo. E a gente vai comentando, né? Era uma época difícil para a igreja, de muita perseguição, tá? Mas o que a igreja sabe, ela passa para nós, tá bom? Então vamos ver aí, primeiro São Timóteo. Vamos ver um por um. Eles são colocados juntos, mas vamos ver um por um, né? Primeiro, São Timóteo. Quem foi São Timóteo? Que a Bíblia fala, tá? Ambos, né, tanto São Timóteo quanto São Tito, eles foram colaboradores do apóstolo dos gentios. Quem é o apóstolo dos gentios? É São Paulo, não é? Como eu já expliquei, os gentios é aqueles que não eram judeus, não é? Eram chamados de gentios ou pagãos, tá bom? Então eles eram colaboradores, né, seguidores, discípulos de São Paulo, tá bom? Por isso, né, a festa deles é logo após a conversão de São Paulo, que foi no dia 25 de janeiro. Então, no dia seguinte à conversão de São Paulo, a igreja celebra São Timóteo e São Tito, tá bom? Timóteo foi o discípulo exemplar, olha só que interessante. Era obediente, olha gente, por isso que a igreja ensina para a gente imitar as virtudes dos santos. Né? Então, obediência. Obediência a Deus e obediência aos superiores. Pena que essa palavra hoje está muito desgastada. Hoje não se obedece mais ninguém. Filho não obedece pai, empregado não obedece patrão, não é? No colégio não se obedece mais os professores e na igreja muito menos. Hoje na igreja se faz o que quer. Não, a igreja tem comando. Então ficam criticando o Papa, criticando o Bispo, ficam criticando. Pode criticar, se falar alguma coisa contrária à doutrina. Aí pode falar. E você me vê eu criticando aqui alguns padres que falam que o demônio não existe, que falam que o inferno não existe, porque aí está errado, porque a igreja diz que existe. Agora, se está falando a verdade, se está falando da doutrina correta, não tem que ficar criticando. Tá? Outra coisa, tá?
Nós não precisamos concordar a única coisa que nós não podemos abrir mão é da doutrina, aquilo que é fé, aquilo que é dogma, uma verdade de fé. Agora, se não é um dogma, se não é uma verdade de fé, você pode discordar até do Papa, com respeito. Igual o Papa fala de política, você não precisa concordar com ele. Se o Papa fala lá de biologia, química, você não precisa concordar. O padre é a mesma coisa, o bispo é a mesma coisa. Você só não pode duvidar daquilo que é fé, daquilo que é dogma de fé. Entendeu? Mas mesmo que você discorde, com respeito. Não vá atacar a pessoa do Papa. Igual o senhor Silas Malafaia chamou o Papa de hipócrita. Você pode até não concordar com o Papa em alguma coisa, que não seja doutrina. Entendeu? Mas com respeito, gente. Tudo é dentro do respeito. Tá? Você já falei, você não pode atacar pessoas, você pode sim questionar uma doutrina. Deus te dá liberdade. Tá? Se você não quer ser católico, Deus vai respeitar. Deus não vai te obrigar a ser católico, mas você tem que pelo menos respeitar. Dentro do respeito. Tá? Então ele era obediente, discreto. Olha aí. Então, gente, nós temos que ser na igreja, nós temos que ser discretos. Que Jesus apareça, que eu desapareça. Mas hoje está ao contrário. Que Jesus desapareça, que eu apareça. Pessoas querendo aparecer mais do que Jesus. Não, a gente tem que ser discreto. Quem me conhece sabe, já falei isso aqui, torna a falar. Eu não quero aparecer, não quero cargo nenhum. Já me ofereceram vários cargos na igreja, eu não quero. Quero continuar dando a minha aula e só quero que Jesus apareça. Eu não quero aparecer. Quero que a palavra de Deus seja colocada, que a doutrina da igreja seja colocada, não a minha, não eu. Eu não quero aparecer. Quero que ninguém me siga, siga Jesus. Entenderam? Então, discreto. Corajoso, olha aí. Mas a Bíblia fala isso lá no livro de Josué. Seja firme e corajoso. Coragem. Para enfrentar até as perseguições que vão vir. Se você está no caminho de Deus, você vai ser perseguido. As pessoas vão querer puxar o seu tapete. Vai ter as invejas. E as invejas maiores é dentro da família e dentro da igreja. Infelizmente, eu preciso falar. Às vezes, gente de fora não tem inveja de você, mas às vezes uma pessoa da sua família, uma pessoa da igreja tem inveja de você, porque não tem os talentos que você tem. Não consegue fazer o trabalho que você faz. Principalmente de arrebanhar fiéis. Era trabalhador. Isso aí você tem que fazer. O Papa morre trabalhando. Está lá na cadeira de roda, muitas vezes na cadeira de roda, viajando, com 87 anos, quase 90 anos. Isso ninguém fala. Já falei, torna a falar. Quando você for criticar o Papa, eu estou falando para os católicos, tá? De fora, problema deles. Estou falando você que é católico. Em vez de você ficar metendo malho no Papa, no bispo, no padre, reze por ele. Reze por ele. Entendeu? A nossa obrigação é rezar. Se ele fizer alguma coisa errada, Jesus vai julgá-lo. Mas ninguém vê um velhinho daquele viajando para todo lugar do mundo, recebendo todo mundo lá no Vaticano, às vezes de cadeira de roda, gripado, com um pulmão só, com um rim só. Isso ninguém fala. Entenderam? Então, gente, nós também temos que trabalhar pelo reino de Deus, não é? Temos que evangelizar, temos que fazer a nossa parte. Já falei, vou falar mais uma vez. Só vai desfrutar do reino de Deus quem ajudar a que o reino de Deus cresça e apareça. Por essa razão, São Paulo preferiu a São Marcos como companheiro de apostolado. Então, São Paulo ele tinha 2 companheiros de viagem. Ele tinha vários companheiros de viagem, mas numa dessas suas viagens ele tinha 2 companheiros. Ele tinha São Marcos, o evangelista, e tinha São Timóteo. Ele ficou com São Timóteo e mandou São Marcos evangelizar em outro lugar. Entendeu? Isso também é uma grande sabedoria. Você não precisa ter muitos amigos, você tem que ter poucos amigos, mas amigos fiéis. Amigos de Deus, que também são amigos de Deus. São Paulo não tinha muitos amigos, mas tinha amigos fiéis. São Marcos, São Timóteo. Outra coisa, você não precisa estar sempre junto. Não. A presença física, gente, é a coisa mais, vamos dizer assim,
Você não precisa estar sempre junto com a pessoa. Até porque você não vai ter a pessoa pro resto da vida. Você tem que carregar a pessoa aqui, ó, no seu coração. Seja ela quem for, seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos. Entendeu? Então, São Paulo, ele tinha 2 amigos, mas São Marcos foi para um lado e ele ficou com São Timóteo. Tá? Então, na segunda viagem missionária, no outono do ano 50 depois de Cristo, olha aí. Então, no ano 50 depois de Cristo, 20 anos depois, 20 anos que Jesus tinha ido, né? Tinha ido para o céu, porque no ano 30, né, mais ou menos. Então, mais ou menos 20 anos. No ano 50. Olha aí. Não existia. Olha só. No ano 50 ainda não existia o Novo Testamento, como nós temos hoje. Por isso que a igreja ensina que a gente não pode ir somente pela Bíblia. Entendeu? No ano 50, São Paulo, como que era pregado o Evangelho? Ó, oralmente, no gogó. Na tradição da igreja. Não existia ainda o Novo Testamento escrito. No ano 50 não existia. Entendeu? Então, por isso que o Dom Henrique sempre explicava. A Bíblia, ela nasceu dentro da igreja. Foi a igreja quem montou os livros da Bíblia. Porque aqui no ano 50 ainda não tinha a Bíblia como nós temos hoje. Então, a palavra de Deus era oral. Os apóstolos pregavam oralmente. Tá vendo? São Timóteo nasceu em Listra, onde São Paulo o encontrou na primeira viagem missionária. Foi um dos primeiros a se converter ao Evangelho. Olha que coisa bonita. Então, São Timóteo foi um dos primeiros que foi convertido, não é, por São Paulo, a ser cristão. Timóteo foi educado na religião hebraica pela mãe Eunice e pela avó Lloyd. Olha, então ele era judeu, assim como Jesus, assim como os apóstolos, assim como Nossa Senhora, São José. Então eles eram judeus. Tá? Por isso que a igreja não quer que a gente tenha ódio dos judeus. Os judeus são nossos irmãos mais velhos. Não é? Todos os apóstolos, né, a maioria deles nasceram judeus, o próprio São Paulo. Não é? Então, gente, nós temos que parar com esse negócio de achar que os judeus são amaldiçoados, nada disso. Claro que aqueles pequenos judeus da época, né, aquela minoria, levaram Jesus à morte, ajudaram, né, vamos dizer. Não foi só os judeus, os romanos, não é? E todos nós pecadores. Mas Timóteo também nasceu judeu, depois que ele foi convertido por São Paulo. Desde pequeno tinha grande amor às Escrituras. Olha aí, tá vendo? Desde pequeno ele tinha amor às Escrituras, o Antigo Testamento. Os judeus, eles só têm o Antigo Testamento, eles não têm o Novo Testamento. E você, tem amor à Sagrada Escritura? Tem amor à Palavra de Deus? Você lê a Palavra de Deus? Eu sempre pergunto para os meus alunos. E aí, vocês já leram a Bíblia? Vocês lêem pelo menos um versículo por dia? Então, gente, nós temos que criar esse hábito de ler a Palavra de Deus. Todo dia tem o Evangelho do dia, da missa. Tá? Eu leio todos os dias sagrado. Primeira coisa que eu faço, só quando às vezes não dá, quando eu às vezes tenho que fazer alguma coisa, eu leio mais tarde. Mas a primeira coisa que eu faço quando eu levanto, depois que eu tomo meu café, como alguma coisa, é ler o Evangelho do dia. Não é? As leituras da missa de hoje, o Evangelho, a primeira leitura, dia de semana. E você? Tem esse hábito de ler a Palavra de Deus, de ler, e mais do que ler, ter amor às Sagradas Escrituras, ter conhecimento das Sagradas Escrituras. Então fala aqui que ele tinha amor pelas Sagradas Escrituras. Acompanhou São Paulo a várias cidades. Filipos, onde São Paulo escreveu a carta aos Filipenses. Olha que interessante, por isso que São Paulo viajava muito, tá vendo? Então ele acompanhou, foi companheiro de viagem de São Paulo algumas cidades. Filipos, onde São Paulo escreveu a carta aos Filipenses. Tessalônica, onde São Paulo escreveu as 2 cartas aos Tessalonicenses, no Novo Testamento. Não é? Atenas, na Grécia. Tá vendo? Corinto, onde São Paulo escreveu as 2 cartas aos Coríntios. Éfeso,
que São Paulo escreveu a carta aos Efésios, não é? E Roma, que São Paulo escreveu a carta aos Romanos. Por meio dele, São Paulo tinha com maior facilidade contato com as comunidades cristãs, porque ele era bispo, né? São Paulo ordenou ele como bispo e deixou ele ali, não é? Primeiro na cidade de Éfeso e depois nas outras cidades como missionário. Tá? Entre o ano 63 e 66 depois de Cristo, quando recebeu a primeira carta, né, que São Paulo escreveu, olha aí, tá vendo? Olha só quando foi escrita a carta de Timóteo, tá? No ano 63 a 66, 4 anos São Paulo levou para escrever a primeira carta de Timóteo, que está na Bíblia. Olha como é que a igreja já existia. Por isso que o Dom Henrique explica, gente, que a igreja é anterior à Bíblia, ao Novo Testamento. Existia o Antigo, claro, né? Mas o Novo Testamento, a igreja é antes. A igreja já existia, não é? E era pregado oralmente, como eu já expliquei, depois que os apóstolos começaram a escrever, coisa que não era fácil. Escrevia em pele de carneiro, pergaminho. Depois só lá no ano 300 e pouco que a igreja colocou os livros todos na Bíblia como nós temos hoje. As pessoas acham que a Bíblia caiu do céu, com zíper e tudo. Foi a igreja católica que fez isso, meu amigo. Isso aí não adianta espernear, porque não existia outra igreja, não existia igreja protestante ainda. A igreja protestante é só com o senhor Lutero, cá, 1500 anos depois. Então a Bíblia, né, católica foi desde os primeiros séculos. E foi montada, né, no ano 300 e pouco, com São Jerônimo. Entendeu? Então, gente, não tem o que discutir. Por isso que eu estou falando, a verdade liberta. Era bispo da igreja de Éfeso. Olha só que interessante. Porque Éfeso, gente, era uma cidade muito grande e tinha muita gente. Então São Paulo deixou o bispo, ordenou São Timóteo como bispo e deixou ele ali na cidade de Éfeso, que mais para frente, no ano 100, 95, 100, São João vai morar ali com a Virgem Maria. Entendeu? Isso aí tem a casinha de São João até hoje. Entendeu? Muitas igrejas já não existem mais ali em Éfeso, porque os muçulmanos invadiram e destruíram as igrejas. Ficou poucas igrejas cristãs em Éfeso, né? Só as ruínas dessa casinha lá onde morou São João. Né? Olha o respeito que os muçulmanos têm por Nossa Senhora, hein? Coisa que, né, pessoas de outras religiões não têm. Fica falando mal dela aí, que ela teve filho e outras coisas. Então, quer dizer, os muçulmanos têm muito respeito, tanto que citam ela lá no Alcorão e chamam ela de virgem, coisa que, né, pessoas cristãs não fazem. Mas, vamos lá. Então, eles tinham o maior respeito por Nossa Senhora, tanto que a casinha lá de Nossa Senhora eles não destruíram. Eles invadiram, mas não destruíram. Olha o respeito que eles tinham por Nossa Senhora, tá vendo? Na segunda carta, São Paulo convida-o a passar o inverno com ele em Roma. Olha que interessante. É comovente a súplica do velho apóstolo ao filho Timóteo de trazer-lhe a capa que lhe havia deixado em Troade. Isso está lá, né, na segunda carta de Timóteo. Com certeza estava muito frio o cárcere romano. Por quê? Porque São Paulo estava preso. São Paulo, quando escreveu essas cartas, ele estava preso. Né? Então, por isso que eu falo, a gente tem que... a gente deve muito a São Paulo, porque mesmo preso, ele conseguiu mandar essas cartas que chegaram a nós até hoje. Não é? Graças a Deus. Não é? Chegaram essas cartas maravilhosas de São Paulo e ele estava preso. Timóteo presenciou o martírio de São Paulo. Olha só que interessante. Ele viu São Paulo ser morto no ano 64, né? Degolado, né? Ali em Roma, perto do Vaticano, pro lado de fora ali da Basílica de São Pedro. Hoje foi construída a Basílica de São Paulo. Né? Ele viu São Paulo ser morto. Segundo a tradição,
Timóteo foi martirizado em Éfeso no ano 97. Olha aí, olha que interessante. São Paulo morreu no ano 64. Ele foi morrer lá no ano 97, quase no ano 100. O Apocalipse estava sendo escrito. O Apocalipse foi escrito no ano 95 a 100. E São Timóteo já estava evangelizando com a igreja, né, sem a Bíblia completa ainda, como nós temos hoje. Né, que o último livro da Bíblia foi escrito no ano 100, que é o Apocalipse. Ele morreu no ano 97, a Bíblia ainda não tinha sido escrita toda no Novo Testamento, e a igreja já estava pregando, né, naqueles lugares ali, até em Roma. Olha, por isso que eu estou falando, a igreja é anterior à Bíblia como nós temos hoje, bonitinha, não é? Com os livros bonitinhos como nós temos hoje. Então era pregado oralmente, não era só a escrita, não é? Por isso que a igreja dá muito valor à tradição. Então essa é a vida de São Timóteo. São Tito, não é? Foi o segundo grande colaborador de São Paulo. O primeiro foi São Timóteo, depois foi São Tito. Provinha do paganismo, então ele não era judeu. São Timóteo era judeu. Timóteo era judeu, né? Já Tito não. Tito veio, era pagão. Não sabemos de onde ele era, né? Não temos dados de qual era a cidade, mas sabemos que ele não era judeu, era pagão. Foi convertido também para São Paulo. Tá? Foi convertido e batizado por São Paulo. Olha que interessante. Tá vendo como que a igreja já batizava? E tem gente falando hoje que não é para batizar mais, esperar. Não, senhor. Tem que batizar o mais rápido possível. São Paulo conheceu, converteu São Tito e já foi e batizou ele. Não importa se é criança ou se é adulto. Tá? Em 49 já estava com São Paulo em Jerusalém, no mesmo ano do concílio que eu falei, concílio de Jerusalém lá, que definiu em abolir a circuncisão, não, né, e colocar o batismo, tirar a circuncisão, que é coisa lá do judaísmo, e deixar o batismo, né? São Paulo o chama de meu filho, tá? Gente, pelo amor de Deus, não vai entender as coisas ao pé da letra, não. Quer dizer filho, não. São Paulo nunca teve mulher nem filho. Tá? É um jeito de chamar. Tá? Como os irmãos de Jesus, que não tem nada a ver com os irmãos de sangue. As pessoas pegam um bonde andando e colocam isso como doutrina. Ele não tinha filhos. São Paulo foi celibatário. Tá bom? É um carinho. Tá bom? Foi seu companheiro na terceira viagem e ajudou a escrever uma carta aos Coríntios. Olha que interessante. Então, ele escreveu, ajudou São Paulo a escrever uma das cartas aos Coríntios. Não sabemos se é a primeira ou se é a segunda, mas ajudou. Olha a humildade dele, hein? E ele não quis crédito, porque a gente coloca o quê? Carta de São Paulo aos Coríntios. Então, quem levou o nome foi São Paulo, mas ele ajudou a escrever, tá vendo? Mas ele não quis aparecer. Isso que eu falei no começo, quem tem que aparecer é Jesus. Libertado da prisão romana, o apóstolo passou por Creta. Creta era uma ilha que ficava na Grécia, tá bom? Onde fundou uma comunidade, ou seja, uma igreja cristã, e confiou a Tito. Então São Paulo, ele ali fundou uma comunidade em Atenas, na Grécia, e ali colocou São Tito como bispo. Ele ficou ali como bispo, tá bom? Foi aqui que recebeu a carta de São Paulo, a carta de São Paulo a Tito, que tem lá no Novo Testamento. É só você ler, é muito bonita também, né? É uma carta mais pastoral, né? As duas de São Timóteo e a de São Tito são cartas pastorais, né? Onde São Paulo dá instruções ali como que tem que ser a igreja, né? Por isso que fala a questão das mãos, impor as mãos, que a igreja faz até hoje, chamada carta pastoral, tá bom? É testemunha da igreja apostólica, tá vendo? Então é um sucessor dos apóstolos, é o que nós chamamos de sucessão apostólica, não é? Que só tem na igreja católica, né? Não tem no protestantismo, porque o Lutero rompeu com o Papa, infelizmente, não é? São Tito foi depois a Roma avistar-se com o mestre, São Paulo no caso, né? Que o mandou provavelmente evangelizar a Dalmácia,
onde seu culto ainda hoje é intenso. Olha só que interessante. Tá vendo? Então, gente, todo mundo ia para Roma, porque Roma era o centro do mundo. Roma, gente, era o centro do mundo nessa época. Tá? Então ali, né, dali a evangelização foi para o mundo todo. E a igreja está ali até hoje, com a sua sede em Roma, por isso que ela é romana. Não é uma coisa teológica, mas é uma coisa muito importante. Né? Porque era o mundo todo, né, ia para Roma. Ali era o centro do mundo. Né? Até no ano 476, quando o Império Romano caiu na mão dos bárbaros. Só ficou de pé quem? A Igreja Católica. Tudo foi destruído, menos a Igreja Católica. Né? Porque Jesus já falou, né? As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Segundo a tradição, São Tito morreu em Creta, na Grécia, né? Após longa vida. Então, né, ele viveu bastante. Isso é sinal da bênção de Deus. Né? Os santos, os primeiros santos, né, eles tiveram uma longevidade muito grande, né, quando não eram assassinados. Né? Todos eles viviam bastante, os primeiros cristãos, mesmo com muitas perseguições. Não é? Então, São Timóteo morreu em Roma, né, e ele também morreu em Roma. Né? Perdão. São Timóteo morreu em Roma e São Tito morreu na Grécia, né? na ilha de Creta. Tá bom? Então, gente, esse foi o resumo, né, da vida de São Timóteo e São Tito. Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, que eu vou ter o maior prazer de te responder. Deixa o seu like, o seu comentário. Se você quiser que eu aborde algum tema da fé católica, pode colocar aí, tá? Deixa aí, eu queria que você abordasse isso. Eu não entendo, eu gostaria de que você abordasse esse tema, que nós vamos, se Deus quiser, abordar e vamos continuar com o nosso estudo bíblico e também com o curso do Catecismo da Igreja Católica. E vamos também, né, se Deus quiser, esse ano, continuar aí contando a vida de muitos santos mesmo, né, para a gente poder imitá-los. Quanta coisa a gente pode imitar de São Timóteo e São Tito? O amor, né, a Deus, o amor à Sagrada Escritura, o amor à evangelização, deram a vida pela evangelização, não é? Perseguição que eles tiveram, mesmo assim eles permaneceram firmes. Né? Então tem muita coisa para a gente aprender com eles. Né? Que a gente não tenha medo da evangelização, mesmo com as perseguições, e elas virão. Né? Mas nós não temos que temer a perseguição. Ok? Espero que você tenha gostado. Continue. Mais uma vez eu peço para você compartilhar os nossos vídeos. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, compartilhe. E vamos juntos, vamos evangelizar, que a gente precisa muito de trazer esse povo, né, de volta para a igreja. Amém? E, se Deus quiser, eu quero trazer também alguns santos menos conhecidos. Né? Esses tem na Bíblia, só você ler aí. Se você quiser aprofundar, leia aí as duas cartas, não são grandes, são pequenas. Né? Leia aí as duas cartas de São Paulo a São Timóteo e uma a São Tito, que você vai conhecer mais sobre, não só eles, mas também os ensinamentos de São Paulo e dos bispos, tá bom? Mas tem muitos santos que as pessoas não conhecem. Então hoje, esse ano, eu quero fazer também a vida de alguns santos que as pessoas não conhecem, tá? Para poder você passar a conhecer. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. E pela intercessão dos bispos São Timóteo e São Tito, São Paulo, São Pedro, todos os anjos e santos de Deus e da Virgem Maria, a bênção do Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a você, a toda a sua família. Não é? Se Deus quiser, estaremos aqui novamente de volta no nosso próximo vídeo. Amém. Deus abençoe a todos.